Graça e paz, meus queridos. Estamos reunidos mais uma vez aqui no nosso podcast e Mosaico Podcast, quase que me foge aqui o nome. Mais uma vez com vocês. A gente está gravando aqui, ainda bem que na internet não existe linha do tempo, então a gente está numa data extraordinária, gravando o episódio 6 do nosso livro Ortodoxia, do Chesterton, e a gente vai prosseguir hoje com o capítulo A Ética da Elfolândia. E esse capítulo a gente viu que precisava de um pouquinho mais de conversa, então hoje nós vamos dar seguimento à parte 2 do capítulo. Eu e o pastor Rodrigo estamos juntos aqui. Para quem não lembra, meu nome é Hugo. Deixa eu me apresentar se você está chegando pela primeira vez. Eu me chamo Hugo Leonardo e é uma honra ter vocês aqui com a gente, ouvindo esse podcast ou assistindo, né, que dá para assistir também. E para começar, gente, recapitulando rapidinho, mas já avançando na nossa conversa, nós falamos aqui da ética da Ufolândia de uma maneira metafórica, mas o Rodrigo vai ajudar a gente a entender melhor o que o Chesterton quer dizer com essas ideias da ética da Ufolândia, né? Como que ele apresenta esse país das fadas, como ele apresenta o espírito da lei desse país das fadas, né, que traz uma visão mais mágica das coisas e não apenas não é uma explicação e nem é uma verdade última, mas é uma lente para entender como as coisas acontecem, como são as causas e efeitos que nós não compreendemos e tentamos explicar, tentamos criar leis e regras para orientar. Ele apresenta a possibilidade de que nós simplesmente nos rendamos à magia, né, dessas coisas, a inexplicabilidade, o aspecto fantástico que essas coisas têm, porque nós não conseguimos compreender profundamente a realidade de tudo, como tudo funciona em última instância, por mais que nós criemos teorias e explicações, chegam sempre novas teorias e novas explicações que nos confrontam. Então, ele coloca a ideia da religião, do racionalismo, até mesmo como anormais e fora de lógica quando você pensa no país das fadas. Né? Ele diz que é lá onde habita o bom senso. Que quando você vê o Jack matando gigantes porque eles são gigantescos, é uma explicação da revolta contra o orgulho, né? Como ele é. E quando ele fala da Cinderela, é uma metáfora também para o Magnificar e do canto, né, de uma exaltação dos humildes, dos humilhados, que a Bela e a Fera, com a sua grande lição, que diz que antes de uma criatura amar, ela precisa ser amada, antes dela ser amável, nos dá lições que nós não encontramos, às vezes, na religião e nem no racionalismo. Então, o Chesterton vai por esse caminho, trazendo elementos de poesia e de criatividade, de imaginação e de fantasia também, para nos ajudar a entender a nossa própria realidade. E aí, eu já quero passar aqui a bola para o Rodrigo. Um comentário que eu acho muito interessante, quando ele traz a figura, né, dos racionalistas, dos cientistas, que têm por hábito e por profissão criar leis ou declarar lei, declarar ordem nas coisas que se repetem, nos eventos e nos padrões. E Chesterton, curiosamente, ele diz que esses homens aí, eles estão usando termos que não são intelectuais. A lei, falar que isso são leis ou que são ordem, só porque eles estão diante de estranhas repetições, eles estão sendo místicos, visto que eles estão chamando lei algo que ninguém nunca viu, inclusive eles. E aí, Rodrigão, eu passo a bola para você. Por que a provocação do Chesterton sobre esses racionalistas, né, dialoga com a ética da Ufolândia e com o país das fadas? Rapaz, parece bem árido, né? A gente está aqui falando de um tema, enfim, de um capítulo que não tem jeito, desperta a imaginação. Se você está acompanhando o nosso podcast aí, se você está, de fato, com o livro em mãos, você percebe que as metáforas que o Chesterton propõe não são metáforas fáceis. E nesse capítulo especificamente, ele está falando de algo que é a ética, mas propondo uma ética a partir dos contos de fada, a partir da Elfolândia. E como estava dizendo aqui o Hugo para a gente, né,
em contraposição à ética humana, que é, de certa forma, soberba ao ignorar esses princípios elementares que qualquer história infantil, que qualquer babá ensina às crianças. Ele, né, começa o capítulo dizendo isso, dizendo que isso ficou muito registrado, firmado no coração dele, e que, portanto, isso tem guiado a vida dele e a maneira dele enxergar o mundo. Ele se define como um liberal, é, mas ao se definir como liberal, ele disse que se tornar adulto não fez ele deixar de ser liberal, mas não acreditar nos liberais, né? De novo, uma provocação em relação a como vivemos o pragmatismo diário e de como nesse pragmatismo nós fomos internalizando coisas como verdades absolutas, e aí o termo lei, apesar de não serem lei. Ele então constrói esse país, essa Elfolândia, em que, a partir da Elfolândia e dessa lógica dos contos de fadas e dessa ética que a gente consegue abstrair dos contos de fadas, a gente consegue, de fato, entender e fazer compreender a natureza mais do que simplesmente a partir desse racionalismo exacerbado que tenta dissecar a natureza. E quando ele fala, então, a respeito de lei, ele já se insurge contra ela. Fala assim, a lei indica uma necessidade de acontecimento. E aí ele diz, no País das Fadas, nós evitamos falar lei, mas na Terra da Ciência parece que eles são especialmente apaixonadas por ele, né? E aí ele continua, uma lei implica que conhecemos a natureza da generalização e da execução, não simplesmente que notamos alguns dos efeitos. E aqui ele toca, talvez, no ponto central, não só do racionalismo, mas eu diria até do nosso conceito moderno de ciência, né? Nós estamos dentro de uma certa, a gente chama de lógica de causa e efeito. E aqui ele quebra a lógica de causa e efeito, dizendo que não se trata de causa e efeito, mas simplesmente de mera repetição. Então, por isso, ele já começa provocando. A gente não tem que chamar de lei, e aí ele vai citar o exemplo de Newton, né, e das leis de Newton. Tipo assim, como assim lei de Newton? No País das Fadas, da Elfolândia, se eu cortar o ramo, o pedúnculo, né, da maçã, a maçã não necessariamente cairá. Ela pode criar asas e sair voando e escolher um outro nariz qualquer para bater. Mas aqui nós nos admiramos ao imaginar que a mera repetição da maçã cair várias vezes, de entender que isso é uma necessidade, é uma lei. Maravilha. Eu acho que essa questão do diálogo, né, das leis que nós criamos, mais do que as leis como regras, mas as leis como definições de modos de ser. É legal que o Chesterton coloca tudo isso como fantasia, né? Como pura mística, cara. Isso é muito legal. Ele diz assim, Hugo, você me permite, né? Eu tinha sublinhado aqui. Podemos dizer porque tomamos a liberdade de alguém que toma liberdades. Ou seja, né, aprisionar alguém porque roubou alguém, porque, enfim, invadiu alguma coisa. Mas ele diz assim, mas não podemos dizer porque um ovo pode transformar-se num pinto. Assim como não podemos dizer porque um urso poderia transformar-se num príncipe. E aí ele é super irônico o tempo inteiro. Ele diz, como ideias, ovo e o pinto estão muito mais distantes entre si do que um urso e um príncipe, pois nenhum ovo por si só sugere um pinto. Ou seja, a gente acredita que há uma lei, né, e vamos chamar de lei da natureza, que um ovo vai se transformar num pinto. Mas quando a gente lê num conto de fada que um urso se transforma em príncipe, a gente fala, ah, não, isso aqui é um conto de fadas. E aí ele provoca, né? Aceitando-se, então, que certas transformações de fato acontecem, é essencial que as consideremos de maneira filosófica dos contos de fadas, não de filosófica da ciência e das leis da natureza. Porque se fosse para achar o que é mais parecido entre o ovo e um pinto, ou o urso e um príncipe, a gente vai achar que o urso e príncipe são muito mais próximos, porque de fato tem alguns príncipes que se parecem mais com ursos do que pintos que se parecem com ovos. Então, qual deve ser a nossa resposta? Ele provoca, né?
quando a gente pergunta do porquê ovos se transformam em pintos. A gente deveria responder, ele sugere, como a Cinderela, que diz, olha, se trata de mágica, não é lei. Pois a gente não entende a sua fórmula geral, não é uma necessidade. E aí a gente tem dificuldade, eu pelo menos tenho muita dificuldade, né? É, sendo um cara que, né, formado em ciências e que acredita nessas leis a ponto de construir coisas em cima dessas leis, ele nos joga contra o rosto a ideia de que não se tratam de leis, mas sim de repetições que a gente deveria, humildemente, por não compreender a completude e não poder reproduzir, a gente deveria chamar de mágica ou de milagre. Muito bom, cara. Um ponto que tem a ver com isso aí que você estava narrando, né? Que ele traz, além da questão das leis e como a mágica explica melhor do que as leis, ele fala que da mesma maneira que o amante desesperado associa a lua ao amor perdido, né? De uma maneira inexplicada e irracional às vezes, ele diz que o materialista, que é a pessoa das leis e das regras, associa a lua à maré, né? Como se fosse alguma obviedade. E assim, ele fala que nos dois casos não há conexão. É, só o fato dos padrões, da repetição, de estar vendo junto. Mas não existe uma manifestação óbvia e clara e totalmente explicada e desvendada que essas coisas se relacionam. Mas para o materialista é muito mais difícil aceitar, né? Então, o que eu digo assim, é complicado para nós assim abrir mão desse racionalismo. Por quê? Porque a partir dessa dissecação da natureza, dissecação dos fenômenos naturais, a gente começou a criar relações dependentes. Então, a gente vai dizer que a relação, por exemplo, da Lua com a maré, que ele sugere aqui, ela é pelo efeito gravitacional, pela proximidade de duas massas que estão orbitando. Mas quando você parte para essa explicação, você percebe que ela não representa 100% das coisas, né? Ao mesmo tempo que a gente parece se aproximar da explicação completa, a gente está infinitamente longe da explicação completa. Eu vou explicar o meu argumento agora. Você sai de uma física, né? E ele citou Newton, né? Que é a estática, depois você fala assim, a estática não resolve o mundo, porque o mundo é movimento. Tá, mas eu já consegui provar a estática, ou seja, o equilíbrio entre dois corpos. Aí eu entro na dinâmica. Falo, não, agora eu botei movimento nas coisas. E aí eu falei, bom, agora eu consegui explicar ou definir ou prever qual vai ser o comportamento a partir da dinâmica. E aí você vê que nem tudo está correspondendo à dinâmica, porque você descobriu o mundo quântico. E aí a ciência dá mais um salto que parece se aproximar da verdade do todo. Mas, tentando dizer, é como se eu estivesse chegando perto do número 10 e eu dei um salto para 5. Só que o meu próximo salto é de metade do que eu andei. Aí eu cheguei em 7,5. Falta 2,5 ainda para o 10, né? Mas o meu próximo salto vai ser só metade do 2,5, vai ser 1,25. Então eu saí do 7,5 para o 8,75. Ó, eu estou mais próximo do 10. Mas o meu próximo salto vai ser metade ainda, vai ser 0,60 alguma coisa, enfim, não vou ficar nessa. Mas para você entender que eu fui para o 0,93, depois eu vou para o 0,97, vou para o 0,90, e eu nunca vou ter, a partir da ciência, a ideia do todo. Ou seja, qual é a certeza que eu tenho? A certeza de considerar que eu acreditei em parte daquilo que é parte que eu agora vejo, mas eu preciso compreender, e a ciência hoje vai dizer isso, que há coisas que a gente não compreende. Ora, se eu dei o salto da incompreensão, justificando que parte eu compreendo, não seria fácil, ou não seria mais fácil ter dito desde o começo que eu não compreendo o todo e aceitar o todo? Ah, mas é importante para as nossas relações. Sim, o que a gente deveria honestamente dizer é: eu encontro padrões que parecem se repetir a partir de comportamentos que a gente não consegue prever 100%. Será que isso é milagre? Será que isso é mágica? Ou será que isso é lei no sentido de ser necessário? Eu não consigo, a partir da argumentação do Chesterton, dizer que é lei. Então, me perdoe se eu
fui para além aqui, e divaguei até para além daquilo que o Chesterton coloca. Mas eu trago essa experiência de tratar, né, da física aplicada, né, a partir da engenharia, de entender que, e ele diz isso, né, eu vou até reler quando ele diz assim, é, não constitui nenhum argumento em defesa de uma lei inalterável o fato de que contamos com o curso comum das coisas. Nós não deveríamos contar com isso, não contamos com isso. Nós apostamos nisso. Então, ele diz que as nossas construções naturais são apostas baseadas na repetição. Mas perdemos nisso a ideia de que, se, ainda que houvesse lei, ainda que houvesse ordem, de entender, opa, da onde veio essa ordem, por que existe lei, ou se é uma repetição, quem está repetindo, né? Ou por que está repetindo. Aproveitando esse gancho, cara, você falou aí do esquecemos e a gente precisa de lembrar e perceber realmente quem pode estar fazendo toda essa repetição, né? Por que está se repetindo? Tem um trecho, acho que vale a pena comentar, que ele diz a respeito do fato de que todos nós encontramos em livros de ciência, ou artigos, e hoje é mais comum do que antes, de homens, mulheres, pessoas, né? Alguém esqueceu seu nome. Filme, série também faz isso, assim como a literatura, né? Então, no romance tem isso e na ciência tem pessoas com amnésia. Então, é como se essa pessoa que esqueceu o seu próprio nome, ela caminha pelas ruas, pode ver, apreciar tudo, mas não lembra de quem ele é. E aí ele diz que todos os homens são esse sujeito, né, da história, que todos se esqueceram de quem são, que é muitas vezes capaz de entender o universo, de entender o cosmos, mas é incapaz de entender o ego e o que seria o eu, né, mais distante de qualquer estrela, qualquer galáxia. E assim, amarás ao Senhor teu Deus, mas não conhecerás a ti mesmo, é a frase que ele cita. E uma coisa para completar, eu vou fazer a pergunta, né, que a gente diz que nós padecemos essa calamidade mental de ter esquecido o nosso nome, porque nós esquecemos quem nós somos. E aí a gente só consegue lembrar em um instante, na verdade, de que nós esquecemos. Por exemplo, quando a gente se vê em êxtase, quando a gente se vê fascinado, quando a gente se vê deslumbrado, quando a gente chama alguma coisa de espírito, de arte, de belo, a gente não lembra, a gente só lembra que esqueceu. A gente não consegue identificar perfeitamente. Muito louco isso, né? A gente não consegue identificar perfeitamente o próprio autor, a própria coisa em si que representa, que é a própria vida de Deus, mas a gente sabe que esqueceu. Enfim, eu queria que você falasse mais sobre esse aspecto aí, que ele falou de mais coisas, né? Inclusive, enfim, sobre esse ponto da falta de lembrança, né? Ele diz assim: todos os homens esqueceram de quem são. Alguém pode entender o cosmos, mas jamais o ego. O eu está mais distante do que qualquer estrela. Olha que legal, né? Olha que profundo. A gente sai, é, é, a gente fica, como você sugeriu, né? Extasiado com o belo, extasiado com a arte, com coisas, né? Com o perdão, mas esquecemos que isso, de fato, foi a imagem que foi plantada em nós desde a origem, né? Eu acho que aqui, é, a, como é que eu vou dizer, o easter egg, né? O que está escondido aqui é o Gênesis, né? É Deus dizendo, né? A Trindade, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E essa imagem que, infelizmente, decai, se perde com o pecado, e aí o homem começa a falar assim: não, eu vou descobrir o mundo, vou descobrir a natureza, vou descobrir o que rege o cosmos no seu sentido natural, mas esquece da percepção espiritual de quem ele é, de quem a imagem de quem ele carrega, e se distancia completamente disso. Enfim, essa pelo menos a minha percepção aqui no que ele coloca. Maravilha, cara. Tem um outro ponto, Rodrigão, que
ele fala sobre o tom, né, dos contos de fada, de que ele até cita lá o Mr. Qual é o nome dele? O Yeats, né? É Yeats, Yates, acho que é isso aí. Yates, não sei, né? Que ele fala que ele não entende o País das Fadas, porque ele faz. Ele cita lá os contos de fada dos irmãos Grimm, ele cita outros autores que essa virtude, né, dos contos de fada, talvez da ética, da ética élfica e tal, está sempre presente numa condição, num si, né? Se você pode fazer tal coisa, mas se você não comer tal coisa, né? Você vai ser feliz para sempre se você não trocar de camisa, enfim. E aí ele disse que algumas pessoas não entendem isso, né? Algumas pessoas são muito racionais para entender, ou são muito mais. Como é que ele apresenta isso daí, cara? Eu achei bem legal que você falou antes de começar a gravação, você tinha falado desse ponto aí. Não estava É, falando. não, então, eu acho que, no fim das contas, ele coloca assim, que é natural, que assim, a gente tenta lutar contra os cis, contra os condicionais da vida, contra é, essa, essa, essa constante condição que os contos de fada trazem, né? Ah, você receberá a vida da sua amada, o amor dela, se você pegar essa rosa e em 24 horas cumprir a sua missão, porque ela está caindo. Ah, para Cinderela, você pode ir para a festa, mas olha, você tem que chegar até meia-noite, né? E aí ele reclamava, os naturalistas liberais diriam, por que essas condições, é, por que essas regras? Em vez de ser, de ter o prazer de experimentar aquilo, né? Seja a festa para Cinderela, ou seja o amor. E isso, eles assim, olha, isso tá, a gente em vez de se insurgir contra isso, mais valeria a pena entender de que isso é feito a vida, né? Do si, né? Você pode viver desde que você, enfim, você não retire. Então, você pode ter liberdade desde que você não retire a liberdade de outro. Você pode amar, e aí ele inclusive vai falar, e aí ele pega talvez assim até mais pesado, né, nessa coisa do si, dizendo assim, olha, por que a gente reclama ou por que a gente se insurge contra os condicionantes se os condicionantes são a nossa vida, né? É, toda escolha ele não traz isso como argumento, mas a gente reconhece, no fim das contas, a negação de todas as outras. Ou seja, a partir do momento que a gente decide por um caminho, todos os outros caminhos tornaram-se impossíveis de seguir. Mas parece que a gente quer subverter essa lógica. E eu fui especialmente tocado por aquilo que ele fala, por exemplo, do casamento, né? E ele coloca, ele fala assim, puxa, por que eu deveria me insurgir contra a monogamia se eu tenho o prazer de estar com uma mulher? Por que eu deveria me insurgir contra o sexo desregrado se eu tenho a experiência de experimentar o que é sexo, né? Então, é como se ele sugerisse que essa ética do aceitar a limitação, do aceitar o ser comum, o aceitar os cis, fizesse muito mais sentido na vida do que tentar justificar uma pseudo é, liberdade desenfreada. Não sei se era exatamente isso que você queria que eu comentasse, Não, Hugo, assim. Inclusive, mas. assim, só para apontar o que você está falando, é legal porque ele critica o Yeats, né, W.B. Yeats, né, justamente porque ele descreveu os elfos como pessoas sem lei, rebeldes, né, numa anarquia, cavalgando e tal, Sim, querendo revolução. Na verdade, ele estava se projetando, né, e aí ele até critica, né, que o senhor Yeats atribui à Elfolândia as insurreições justas de sua raça, que ele seria um irlandês, né? Mas isso, esse exato. desregramento dos irlandeses não tem nada a ver. É um desregramento cristão. Ele está indo contra a própria razão e contra a própria justiça, né? Então, assim, ele diz que muitas vezes o cidadão desses países
se rebelam contra algo que ele entende bem, mas que o verdadeiro cidadão do País das Fadas obedece a algo que ele não entende. Tem tudo a ver com o que você falou, né? O obedecer, dentro da ética do País das Fadas, não precisa de ter um porquê, uma explicação, né? Quase científica da lei da obediência. Eu obedeço porque se eu não obedecer, se eu não, como é que fala, não segurar esse objeto aqui, eu vou perder, né? Se eu arrancar essa flor, o reino acaba, né? Então, assim, às vezes as coisas não têm relações causais mesmo, né? Ele diz assim, né, no conto de fadas, há uma felicidade incompreensível que se apoia numa condição incompreensível. Sim. E que isso faz muito mais sentido para nós do que tentarmos basear a nossa felicidade no que é compreensível. Não à toa, os nossos momentos fugazes de felicidade estão eventualmente associados a algum tipo de, muitas vezes, de maneira mal colocada, num vício que se pode, como é que eu vou dizer, guardar, num vício que você pode é, 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 controlar perfeitamente. Eu vou beber, eu vou me drogar, sei lá, ou qualquer outro tipo de vício, onde você encapsula e controla esse tipo de felicidade. E aqui está dizendo assim, olha, na Elfolândia não é assim. A felicidade está apoiada, é uma felicidade incompreensível e plena, apoiada numa condição que também não faz sentido. Eu não Inclusive, consigo. o vidro aí, né, como metáfora, né? Que é E, uma e, felicidade, uma alegria frágil, mas que é brilhante, mas que é frágil, que se quebra por qualquer coisa. Mas se não for golpeada, como é que fala? Você golpeia um vidro, ele não resiste nem um instante. Mas se você não golpeia, ele dura 1000 anos. ele dura eternamente. Ele diz né, que por isso que ele usa esse argumento para dizer que por isso que os contos de fada usam sempre o vidro, né, por essa tênue cintilação que é a expressão de que o fato que a felicidade, e aí ele compara o vidro com a felicidade, né, é frágil, mas ela pode ser facilmente quebrada. Mas é frágil, na verdade a felicidade brilha, e aí todo mundo pode ver o brilho da felicidade, mas ela pode ser facilmente quebrada E assim, de qualquer legal forma. demais. Você Mas falou isso no último oi. ano. Não, então, não, é que eu ia. É, é, ele consegue dizer assim, e eu acho que isso é uma verdade, né? É, e aí eu ia trazer isso já aqui para nossa. É, nessa nossa leitura de segunda camada, e entendendo que, na verdade, dos fatos, ele está aqui falando de uma ética cristã e nomeando ela de ética dos contos de fadas e ética da Eufolândia, né? Ele diz assim, colhe-se uma flor, ele está falando sobre os contos de fada, né? Vou repetir, no conto de fadas há uma felicidade incompreensível que se apoia numa condição incompreensível. Abre-se uma caixa e todos os males saem voando. Esquece-se uma palavra e as cidades são destruídas. Acende-se uma lâmpada e o amor voa embora. Colhe-se uma flor e vidas humanas são perdidas. E aí ele encerra. Come-se uma maçã e a esperança de Deus desaparece. Né? Claramente tocando no Éden aqui, como se o Gênesis, na verdade, tivesse muito mais próximo de um gênero que era o julgamento, não só da época dele, mas também hoje, né? O julgamento de que não se trata de, como é que eu vou dizer, um livro de fé, mas sim de talvez um misticismo ou uma mitologia, mas ele coloca nisso a razão de todas as coisas, ou seja, a nossa fé de que, de fato, o pecado nos afasta de Deus e que uma desobediência num jardim, né, fez com que toda a humanidade se afastasse, não é ilógico, não é ilógico nesse mundo da Elfolândia, nesse país da Elfolândia. Mas ele se torna, ou parece ilógico, quando você pensa na nossa lógica natural. Então, quem é que está fora? Né? Quem é que perdeu? O bonde dessa história, né? É isso. O sentimento de conto de fadas ele encerra. Calou fundo em mim.
e tornou-se um sentimento em relação ao mundo inteiro. Eu senti e sinto que a vida brilha como um diamante, mas é frágil como uma verdade, como uma vidraça, né? Ou seja, quando os céus eram comparados ao terrível cristal, eu ainda posso me lembrar do calafrio. Tinha medo de que Deus deixasse o cosmos cair e ele se espatifasse. Lembre-se, porém, que ser quebrável não é o mesmo que ser perecível. Olha que legal. Golpeie um vidro, ele não vai resistir um instante. Simplesmente não golpeie e ele vai resistir 1000 anos. Assim parece a alegria do ser humano neofolândio na Terra. A felicidade depende do não fazer algo. E aí, de novo, a condição do Éden, a condição do pecado. Ou seja, quer ser feliz? Cumpra as regras, né? Siga a orientação divina. E aí, claro, em Jesus a gente compreende muito melhor a questão das leis e de fazer a vontade de Deus. Mas toda a felicidade depende das condições, do não fazer e algo que você poderia fazer. Apesar de você não compreender direito o motivo pelo qual você não deva fazer. Fica parecendo exatamente isso que ele propõe, fica parecendo mágica, uma explicação mágica. Né? Por que eu não devo fazer, cara? Igual ele fala assim, para mim, ele bota em letra maiúscula, isso não pode ser injusto, né? Se o filho do moleiro fala para a fada, tá, explica para mim por que eu não devo plantar a bananeira do Palácio das Fadas. Aí ela, você quer ir por esse caminho? Então me explica, por que existe o Palácio das Fadas, né? Por quê? Explica para mim o Palácio das Fadas. É como Deus para Jó, né? Jó pleiteando com Deus, e você estava lá, você está se questionando de tudo, mas e quando eu lancei os fundamentos do mundo? Então, assim, a gente fala, Deus, mas para que essa regra? Né? Por que eu devo fazer tal coisa, ou viver de tal modo, ou tal? Aí Deus, me explica por que você... por que você fala? Ele citou da Cinderela, né? Por que razão eu devo deixar o baile à meia-noite? Né? Uma metáfora de nós humanos reclamando das regras. E aí ele responde, por que razão você vai ficar lá até a meia-noite? Né? Ou você vai? E aí ele continua, né? Parece que a existência é um legado tão excêntrico que eu não poderia me queixar por não entender as limitações. Olha que louco, né? E aí entra o ponto que você comentou, até queria que você tocasse de novo nesse assunto, que aí ele fala que por esse motivo ele não via sentido em se enganjar nas revoltas dos jovens do tempo dele, né? Inclusive, eu acho que na nossa geração atual, né, com esse encontro de várias gerações, né, a gente tem a X, a Y, a Z, a alfa e a beta agora, misericórdia, cara. E aí existem mais motivos ainda para revolta. Então, todo mundo quer questionar e quer criticar e quer criar resistência. Aí ele falou assim, que se fossem regras perversas, ele teria se oposto, né? Mas ele não teria como se opor a uma regra só pelo fato dela ser misteriosa. Aí ele cita o exemplo da regra da vida monogâmica. Que olha só, desde aquele auge da modernidade, todo mundo começou a questionar a regra mais antiga do mundo, do homem, da mulher e da família, com duas pessoas. Ele fala, aí ele cita esse texto, né, que é de uma mitologia, né, que para mim, criado nos contos de fadas como ele, né, enfim, ele fala de alguém, né, no burburinho da geração. Endymion. Para mim, obter permissão como um Endymion de fazer amor com a Lua e depois queixar-se de que Júpiter mantinha suas próprias luas no harém, me parecia anticlimático e vulgar. Ou seja, ele coloca em contraponto que restringir-se a uma única mulher é um preço pequeno, muito pequeno, diante do simples fato da visita a uma única mulher. Cara, é um milagre da existência, uma pessoa conhecer outra, né? E a queixa, enfim. Que legal, né? Queixar-me de que eu só poderia casar-me uma vez era como queixar-me de ter nascido uma só vez. Olha que louco isso, cara. Né? Era algo desproporcionado em relação à terrível emoção de que você estava falando. Aquilo mostrava não uma sensibilidade exagerada, mas sim uma curiosa insensibilidade ao sexo. Né? Assim, e aí a gente poderia citar Hebreus, né, que fala que, né, venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula, né? Ou seja, se nós entendêssemos o quão profundo é o matrimônio, a gente se sentiria insensível ao querer ter mais de um matrimônio. Se entendêssemos o quão, como é que eu vou dizer, o tão assombroso é
E eu me lembro, ou me permita ser talvez até indiscreto, né? Mas que esse foi um texto, e a gente está aqui gravando quase 3 anos depois essa segunda parte, mas me lembro que, e você completou, acho que semana passada, 8 anos de casamento, é, que a mensagem do seu casamento é, falava sobre esse caminho de um homem com a sua virgem, né? E do quão indescritível isso era. Então não dá para não enxergar que Chesterton está tocando nisso, né? Ele está dizendo, puxa, aquilo que o sábio Salomão falou lá atrás, né, em Eclesiastes, dizendo, meu Deus, o que é o caminho de um homem com a sua mulher, com a sua virgem, com a sua moça? É como, ele faz 3 comparações belas, né? É como uma águia voando no céu, é como um navio navegando no mar, é como uma serpente andando na rocha. Nenhum dos três tem rastro, você não consegue dizer, né? Mas aí a gente quer transformar isso, é, como, aí agora, né, dizendo talvez, de uma maneira é, vulgar e regrada e refreada, e você perde o essencial do que era o ter um, né? Na vontade de ter 10, você perde o prazer de ter um. Na vontade de construir e viver essa monogamia abençoada, você se desfacela em diversas partes que vão se grudando aí em cada relação. E aí estamos falando de um cara que nem de perto era, como é que a gente pode dizer, quadrado, hermético, muito pelo contrário, né? De alguém é, que entende esses princípios éticos dessa Elfolândia como, na verdade, como são, né? Como presentes e como limitações, como é que eu vou dizer assim, ínfimas, perto ao benefício de tê-las. E aí ele termina dizendo assim, louco, até para comprovar que ele estava falando do Éden, né? Louco é quem se queixa de não poder entrar no Éden por 5 portas ao mesmo tempo, né? E ele está falando de entrar no Éden, né? Comparando aí ao prazer sexual de entrar no Éden. Ele fala assim, poxa, né? Só o fato de você poder visitar o Éden já deveria ser Já motivo deveria ser suficiente para... suficiente. É isso. Cara, maravilhoso esse ponto que ele toca. E ele conclui uma grande ideia, né, nesse trecho aí, onde ele fala que, é, enfim, os homens podem se esforçar por várias coisas, né? Pelo canto do mel, né? Mel, o passarinho Provocar lá, isso. uma flor, né? Uma prímula, mas eles não se manteriam sóbrios pelo mel, no sentido de não passariam pelo casamento cristão normal, ordinário, como uma forma de recompensa por essa flor. Né? Cara, enfim, é um materialismo muito sem lógica. Aí daí ele dá um salto, né? Tipo, esse apego a uma espécie de beleza que se encontra no canto do pássaro e também da flor, mas que não se enxerga, né? Por causa da cegueira na relação com a mulher, por exemplo, né? E aí ele depois cita lá o pôr do sol, no sentido de que o poeta famoso aí, o Oscar Wilde, né, disse que o pôr do sol não é um espetáculo tão valorizado porque não podíamos pagar por ele. Aí ele fala, não, ele estava errado. Nós podemos pagar pelo sol. Pagamos não sendo um Oscar Wilde, ou seja, pagamos sendo Pagando sendo simplórios. alguém insensível, né? Exatamente, pagando, né, a nossa gratidão, né, por existir e cumprir é, é, alguns cis, né, algumas condições, deveria ser a nossa forma de agradecer pelos espetáculos que a gente vê no dia a dia. Enfim, daí ele dá um salto que eu acho que vale a pena comentar, de que esse certo materialismo, né, do mundo moderno, ele cai numa linguagem, né, científica, do fatalismo, que as coisas são como são, que o universo ou sempre existiu, ou mesmo quando começa ele vai acabar no universo gelado, né, que vai se expandir até não aguentar mais, depois vai contrair, vai voltar todo ao estado primordial, e que ele está impecável e sem falhas, enfim, uma evolução cósmica, e que as coisas são o céu é azul, a folha é verde, porque não poderia ser de outra cor, e já no, a mente do filósofo do Conto de Fada, ele fica feliz com o fato da folha ser verde, ele celebra. Cara, e se fosse vermelha? Apesar de que existem, né? Folhas vermelhas, mas se fosse escarlate. Enfim, e aí nisso,
avançando mais um pouco, ele faz uma crítica do mundo moderno, né? Que esses modernos não têm como afirmar de fato que as coisas se repetem tanto, a não ser essa evidência que elas se repetiam, mas não tem como afirmar que elas vão se repetir para sempre. Então, como é que você cria uma lei se você não pode garantir que elas vão se repetir para sempre? E aí ele faz essa crítica também, fazendo uma crítica, né, a essa ideia de que as coisas são repetitivas e que isso parece que não tem nada acontecendo, né? Que não tem ninguém, que não tem vida, que não tem, que alguma coisa que está se repetindo muito é porque está morta. Que se o universo fosse realmente vivo e pessoal e íntimo, ele seria dinâmico e variável, e aí ele discorda muito disso. Você quer falar, cara, sobre você? Eu achei isso muito legal, cara. Que o Sol se pondo, a Lua de novo. O que significa a mesmidade? Eu vou até ler o parágrafo dele para deixar isso assim. Ele diz assim: ó, o mundo moderno que encontrei era sólido para o calvinismo moderno devido à necessidade de as coisas serem como são. Calvinismo, determinismo, né? Ele sempre que pode provoca os protestantes, tá? Só para deixar claro aqui esse disclaimer para todo mundo. Mas quando os questionei, questionou quem? Aos calvinistas, descobri que os modernos e os calvinistas realmente não tinham provas dessa inevitável repetição das coisas, excetuando-se o fato de que elas se repetiam. Então, assim, aqueles que se acham superiores por da leitura dele, serem pseudos conhecedores da razão das coisas, apenas justificam as coisas porque elas se repetem. E aí ele diz: ora, a mera repetição tornava tudo para mim antes mais misterioso do que racional. E aí, cara, ele usa uns exemplos muito loucos, né? Ele diz assim: era como se, depois de ver um nariz com um formato curioso na rua e descartá-lo como um acidente, eu tivesse visto 6 outros narizes com o mesmo assombroso formato. Eu teria imaginado por um momento que devia tratar-se de alguma sociedade secreta local. Assim, um elefante, por ter uma tromba, era esquisito, mas todos os elefantes terem tromba parecia uma trama. E aqui ele vai dando a puxada dele, ou seja, uma coisa é você olhar para a repetição e entender a repetição como uma lei necessária. E outra coisa é você entender que a repetição, na verdade, pode fazer parte de um plano maior. Enfim, acho que esse é o argumento que ele vai trazer agora, né, já se encaminhando para o final, em que eu acho que eu até vou ler o parágrafo, porque ó, acho que expressa até melhor, né? E aí eu posso ir explicando em cima deles. A repetição na natureza, às vezes, parecia uma repetição acalorada, como a de uma professora repetindo sempre a mesma coisa. A grama aparecia acenar-me simultaneamente com todos os dedos, as estrelas apinhadas pareciam dispostas a fazer-se entender. O sol me fazia vê-lo como se surgisse 1000 vezes. As recorrências do universo atingiam o ritmo alucinante de um encantamento. E eu comecei a ver uma ideia. E aí a ideia que ele vai ter é de que o homem varia os seus movimentos por algum leve elemento de incapacidade ou fadiga. Para aqueles que fazem esporte, né, de alto nível, de alto rendimento, eles sabem que é a repetição que vai levar à perfeição. E nós, né, tentamos aqui pela natureza entender a repetição como se fosse uma mera causalidade. Ele vai dizer: o sol se levanta todas as manhãs e eu não me levanto todas as manhãs. Mas a variação, ou seja, eu não levantar todas as manhãs e o sol sim, não se deve não à minha atividade, mas à minha inação. Ou seja, a minha preguiça, a minha incapacidade de fazer, a minha não ação, né? E aí ele diz: uma criança balança as pernas ritmicamente por excesso de vida, não pela ausência dela. E aí ele continua: elas sempre dizem, vamos de novo, e o adulto faz de novo até quase morrer de cansaço, pois os adultos não são fortes o suficiente para exultar na monotonia. Forte, né? Está chegando no coração da coisa, mas talvez Deus seja forte o suficiente para exultar na monotonia.
É possível que Deus todas as manhãs diga ao sol, vamos de novo? E diga à lua todas as noites, vamos de novo? Talvez não seja uma necessidade automática que torna todas as margaridas iguais. Pode ser que Deus crie todas as margaridas separadamente, mas nunca se canse de criá-las. Pode ser que ele tenha um eterno apetite de criança, pois nós pecamos e ficamos velhos, e nosso pai é mais jovem que nós. A repetição da natureza pode não ser mera recorrência, pode ser um bis teatral. O céu talvez peça bis ao passarinho que botou ovo. Ah, é de aplaudir, Que né, lindo, cara? né, cara? Que lindo. É de aplaudir. Que lindo, cara. Que percepção maravilhosa. E uma coisa que se desdobra disso é o entendimento dele, muito bonito, né? Que essa repetição, que não é mera recorrência, né? Ah, gera nele uma convicção, e legal ele ter falado isso, porque assim, ele está trazendo tudo isso, essas reflexões, de um tempo quando ele era criança, jovem, e antes dele conhecer a fé, inclusive. Mas foram percepções que ele foi construindo, observando, lendo, filosofando, perdão, especulando, e talvez se aproximando da consciência cristã, mas ele disse que não conhecia a doutrina, nem o dogma, nem a teologia cristã. E aí ele diz que uma das convicções que cria nele, que foi criada nele, é essa, de que ele passou a sentir que os fatos eram milagres, no sentido de que era tudo muito maravilhoso. Né? As coisas eram incríveis, maravilhosas e extraordinárias, mas ele estava começando a considerar milagres não só porque era tudo impressionante, o que um agnóstico talvez já faria, né? Uma pessoa simplesmente sensível à vida já faria, mas ele diz que passa a considerá-los agora milagres no sentido mais estrito de que eles eram voluntários, ou seja, força de vontade, tem uma vontade. Enfim, você acha que quem é essa vontade? Ai, ai, ai. Olha que legal, né? Na linha que você está dizendo, o Chester resume assim: eu sempre acreditava que o mundo envolvia uma mágica, né? Por todas essas coisas, né? Não acreditar na repetição, a uma lei que não que de fato não se porta por causa e efeito, que tenta explicar o inexplicável, que se aproxima de completar, mas é incompleta. E ele diz assim, olha, é melhor a gente dizer como a Cinderela que é mágica. Então ele diz, eu sempre acreditei que o mundo envolvia uma mágica. Agora eu achava que talvez ele envolvesse um mágico, né? E isso começa a apontar para esse Deus que amamos e que cremos e que vivemos, né? Isso apontava para uma emoção profunda, sempre presente e subconsciente, de que este nosso mundo tem propósito. E acho que aí é que a gente, de fato, consegue dar o valor que essa ética da Elfolândia consegue dar para a vida, né? Porque se há um propósito, há uma pessoa, né? Eu sempre sentir a vida, ele diz, né? Eu sempre sentir a vida primeiro como uma história. E se há uma história, tem alguém que está contando essa história. E ele é um grande contador de histórias, né? Então, essa primeira percepção dele que nos aponta para Deus é linda, né? Depois que ele constrói e começa a entender que, na verdade, tudo é um milagre, e aí milagre no sentido dessa percepção, né, como você colocou, de ser fora do cotidiano, ele fala, mas também um milagre por ser essa coisa voluntária, né, que tem a vontade por trás. E aí ele começa a perceber, discernir Deus por trás dessas coisas. E o maravilhoso, cara, é que assim são pensamentos e conclusões bem concatenados, né? Muito legal ver o modo, apesar dele ser, para quem lê o livro, enfim, você se perde um momento ou outro, mas você vai entendendo agora, né? Comentando, conversando e refletindo que são camadas que ele coloca ali. No final ele está falando da fé, né? Da própria perspectiva cristã de mundo e que é assim que nós enxergamos Deus como essa pessoa, como esse mágico, e o C.S. Lewis, aí já pegando outro autor inglês maravilhoso, ele não tem medo de falar sobre a vida espiritual, o reino dos céus e essa coisa não explicada, como magia, não no sentido ocultista, né, que a nossa contemporaneidade gosta de pegar, mas no sentido inexplicado, e no sentido fantástico mesmo, né, impressionante, e que envolve, inclusive, no seu livro lá, na feiticeira, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, né? Que É isso. tem uma magia antiga, que o Aslan comenta, que, de certa forma, você tem uma feiticeira lá que representa
uma força espiritual do mal. Então, assim, é uma maneira de entender a realidade de uma forma ampla e completa, não segmentada, né? Não só materialista. E aí ele fala sobre isso também, ao criticar o pensamento moderno, quando ele vem e impacta outra tradição humana, ele chama de tradição humana, como a gente já viu no podcast passado, essa herança que a gente recebe, essa herança invisível e intangível, cultural, histórica, teológica, espiritual, enfim, de fé e de modos de vida, que falam, não, a vida é assim, a vida tem limites, entendeu? Se você fizer tal coisa, a vidraça quebra. Você pode viver como um príncipe no palácio de vidro, mas se você gritar muito alto, o palácio quebra. Então, ele fala isso, né, que o pensamento moderno quer pôr abaixo os limites e condições, os cis, né, que a gente fala no como? Que ele usa um naturalista, o Herbert Spencer, como exemplo, dizendo que os modernos só queriam falar de expansão e grandeza do universo e começaram a tornar o universo uma coisa tão grande e tão imensa em si mesmo e de alguma forma astronômica e que maior que não era nós conquistando a natureza, nós somos conquistados, que a gente deveria, eu achei isso aqui um absurdo, mas que ele até escreve assim, ó, que Spencer divulgou a desprezível ideia de que o tamanho do sistema solar deveria infundir mais respeito do que qualquer dogma espiritual do ser humano, né? Porque qualquer princípio, como Jesus, a fé da mais semelhança de Deus, da criação do homem, enfim. E aí a pergunta é essa, Rodrigão, por que isso não faz sentido? Então, esse dogma que ele traz aqui, né, eu até fiquei curioso para entender melhor a ideia dele, né? Então, o argumento desse Herbert Spencer, né, que você já comentou, é dizer que, ora, por que eu devo ficar assombrado, ou por que eu devo considerar que o homem, e aí qual o dogma que ele está falando? É que o homem é formado de corpo material e alma espiritual. E aí, a partir disso, você sabe que a nossa carne só faz sentido se houver alma, e a morte é a ausência disso, né? Isso é dogma porque a própria natureza tem dificuldade disso, né? O homem até hoje não reproduz, não reproduz, não cria vida. Ele só consegue construir vida a partir de outra vida. Olha que limitação interessante, né? E aí a gente fica se perguntando e se debatendo, não, mas tenta criar um coelho de matéria química, né? Tá bom, coelho é exagero, isso é porque eu não falei o homem, né? Eu comecei com coelho. Tenta criar uma célula, né? De elementos químicos, né? O máximo que você vai fazer é uma tempestade em elementos e você, de repente, conseguir infundir proteínas, mas daí a uma célula, daí a você ter vida, o homem não reproduz, o homem não cria a vida, o homem só pode reproduzir a vida. E essa é uma limitação inata. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ele fala assim, poxa, o Spencer está lá todo espantado dizendo, a gente devia ficar impressionado com o tamanho do universo, né? Muito mais do que com o fato de sermos viventes. Mas o dogma espiritual diz que somos sermos viventes por sermos essa semelhança de Deus e por termos esse sopro divino diante de nós, né? E aí ele argumenta daquela maneira, né, dele, né, tão peculiar. Ele diz, olha, é totalmente inútil argumentar que o homem é pequeno se for comparado ao cosmos, pois o homem sempre foi pequeno comparado à árvore mais próxima. Cara, essa sacada da árvore é fantástica. Então, assim, já que é para a gente se submeter ao cosmos, não submeter um carvalho que Isso, está uma baleia, um carvalho, em exatamente. cômodo, Então, qualquer árvore que está um século aí de vida, né? Uma é baleia isso de aí. parque, um cachalote. Cara, é fantástico esse olhar dele, né? Então, assim, indo para o final, né, eu acho que é bem legal um ponto que ele coloca também, que aí fica uma reflexão para a gente, como que nós temos em Cristo e dentro da nossa fé e da estrutura que nos foi apresentada, né, de cristianismo e de ensinos da palavra, um entendimento de mundo que nos provoca a loucura mesmo, a viver numa ética que parece mais do conto de fadas. Mas, do outro lado, nós temos o materialismo que coloca a expansão do universo e do cosmos como a grande força para a qual nós devemos nos submeter, e é legal ele falando que o materialista parece um louco, que ele está na prisão. Tipo, ele fala do tamanho do universo e fala assim: a gente descobriu que é maior do que a gente imaginava.
acabamos de descobrir, o telescópio viu que é mais infinito ainda. E aí ele faz um dia que é como se você estivesse dizendo assim que falar da grandeza, da infinidade do cosmos, nada é acrescentável. Como dizer, um prisioneiro de uma cadeia, né? Que ele teria o prazer agora de saber que ele está numa prisão que ocupa agora metade do país. Antes era só um quarto. Cara, eu achei isso fantástico, fantástico demais. E no país das fadas, isso não faz nem sentido, né? Que a ideia de uma prisão cósmica, materialista, é tão cruel e dura, porque impõe uma condição que não pode ser violada. Ah, o universo é grande, é imenso e você é nada. E você pode fazer. Isso não existe, né, no País das Fadas. Tanto que a ideia de ter uma lei real no País das Fadas é porque é uma lei que pode ser violada, né? Se há uma lei, pode ser violada. Agora, que lei é essa que os cientistas inventam que não pode ser violada? Cara, aí olhando para o nosso caminho de fé, é muito pobre, né, a gente sair da fé em Jesus, da dependência de Deus e de viver pelo milagre. E aí eu queria que você falasse isso depois, Rodrigão, da ideia de que tudo é milagre. Você comentou isso antes, e a gente acabou passando batido. De que não é o fato de uma maçã né, cair pela lei da gravidade, que isso é fenomenal, existir o que a maçã sai voando, enfim, mas eu quero só terminar meu raciocínio, de que a gente muitas vezes sai dessa ética do país das fadas, ou da ética dos elfos, mas sendo mais direto da ética do reino de Deus, da dependência do sobrenatural, para abraçar uma ética materialista, que não necessariamente é do dinheiro, mas pode ser, em que você fala, nossa, agora eu estou ganhando o dobro, mas você está ganhando o dobro. Você só está dizendo que agora a sua prisão ela ocupa metade do país, né? Tipo, tomando como exemplo, agora eu consigo, enfim, eu consegui comprar tal coisa, agora eu não preciso mais depender das pessoas, agora eu tenho privacidade na minha casa, sei lá, agora o meu elevador dá direto na porta do meu apartamento, e aí é como se você dissesse isso, a minha prisão agora está mais ornamentada, está mais bonita. E não tem nada de belo, de miraculoso e de sobrenatural nisso. Então, assim, voltando à questão dos milagres voluntários, em contraste com o universo rígido e sólido, como a gente faria, cara, para enxergar essa vida milagrosa, essa vida como um milagre, né? E as coisas simples como, não como não é a questão como anomalia, assim, né, como impossível, mas como não como vou tentar reformular, não ficar esperando a exceção acontecer na nossa vida. Na verdade, saber que a vida já é excepcional. Né? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Não, eu até vou pedir para você formular melhor. Assim, você está falando da questão do milagre, e aí você queria que eu falasse o que mesmo? É que teve uma hora que a gente estava conversando, antes da gravação, a gente estava conversando sobre isso, né? De que os cientistas falam da lei da maçã que solta da árvore e cai. Então, tem a lei da gravidade, tem a lei lá também dos ciclos das estações, mas que no olhar do reino de Deus, o milagre não é esse, né? A lei, na verdade, a lei dentro do reino de Deus é diferente. E que, por exemplo, o milagre é existir maçã, de certa forma. E que não necessariamente é você cair, ela pode sair voando, que é o que ele comenta no livro, sair voando. E em vez de nascer uma maçã na macieira, podia nascer uma pera. Mas que isso não surpreenderia tanto quanto o fato de existir. E como é que a gente transporta isso de uma maneira experiencial para a nossa fé, né? Para o nosso caminhar com Cristo? Como que a gente faz um paralelo concreto? Cara, o porquê que eu tenho que olhar minha vida com Cristo sobre essa ética do reino de Deus e ver as coisas como milagre? E é difícil, né? Porque, enfim. Então, acho que a primeira, assim, algumas lições que a gente tira aqui, né, a partir dessa ética da Ufolândia, primeiro, é, não se limitar por aquilo que a razão tenta mostrar como infinito, né? Porque o que ele diz, e aí você repetiu aqui, é que que a infinitude proposta pela razão, na verdade, é uma infinitude de uma prisão. E que a finitude, entre aspas, proposta pela imaginação é ilimitada no sentido de você poder não, como é que eu vou dizer? Não ter controle daquilo que você vai esperar. Vou tentar dizer de outra forma, que você pediu para trazer isso para o mundo prático aqui da nossa vida cristã, né? Ah,
o fato do Senhor nos propor um caminho, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser honrado, ele tem que ser amado, mais do que nos dizer, escolha, faça o seu próprio caminho. Não sei se eu estou sendo claro ainda, Hugo, mas é como se a nossa postura como cristãos diante é, do, da, da, do conhecimento, da percepção, do, 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 da compreensão de um caminho, deveria nos tornar tão humildes, tão é, é, como é que eu vou dizer, tão fiéis a esse caminho e tão gratos a perceber e conhecer esse caminho, a ponto de negarmos qualquer desvio que se mostre nesse caminho. Eu acho que quando a gente entende que os sis dos contos de fada, na verdade, transportam desde a nossa infância aquele, não põe o dedo na tomada, porque você vai tomar um choque. Mas a criança não sabe o que é choque ainda, com 2, 3 anos de idade, não conseguimos explicar. Talvez nem para um adulto explicar o que é a descarga, pela diferença de potencial entre os pontos, mas enfim. E o que se faz? Você puxa a mãozinha da criança, você retira, você eventualmente fala mais alto com ela para que ela não faça isso. Não se espera que a criança compreenda o porquê não tem que fazer, mas se espera que ela compreenda que não tem que fazer. Nossa fé em Jesus deveria ter essa humildade de não esperar compreender o porquê devemos seguir assim, mas seguir assim pela visitação que recebemos ao conhecer Deus e o próprio caminho. Tô divagando ou consegui trazer a resposta que você queria, Hugo? Não, eu estou entendendo. Na verdade, acho que a resposta é que a gente precisa, vai. A que eu queria já ficou claro. Pode continuar, cara. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que tem até a ver com os pontos finais que ele traz. Quando ele fala que as conclusões dele, a partir de todas essas abstrações, e, e quando ele percebe a vida e o mundo como coisas pequenas e íntimas e belas, né? Que mais que uma vastidão desolada, essa preciosidade estava na ideia de ser uma joia, enfim, e de que eu lembro daquele texto do Robson Crusoe, né? De que é mais fácil pensar no universo, no cosmos, nas coisas criadas e tudo isso, como elementos que foram resgatados de um naufrágio, estão ali contados e pensados e precisos, e a gente deve parar para fazer isso, né? Para viver uma vida em que, entendendo isso, que o mundo não se explica a si mesmo, aí ele fala que existe uma origem, existe esse alguém, que o propósito desse plano antigo é belo, mas também apresenta, assim como os contos de fadas, dragões no caminho, e que a forma de lidar com essa revelação é de forma grata e humilde e se submetendo ao Criador, né, de uma forma, entendendo que é uma coisa sagrada e primordial, uma coisa sagrada que deve ser guardada, pois veio de algo, ele coloca assim como o Flávio do Cruzoé, outra história, mas que a gente precisa ter diligência, não só para cuidar do que a gente encontrou, mas para encontrar quem disponibilizou e se submeter aos seus sis, né? Às suas regras, às suas leis, à sua vida. Enfim, mais do que ser engrenagem do cosmos, o que eu acho também que ele põe é muito legal isso. Uma engrenagem do cosmos infinito, só um peão no tabuleiro, a gente é parte da história que Deus está contando como é que fala? Nesse palco, né? Nesse areópago aí, não sei como chamar, não, enfim. Eu acho que ele se encaminha, né, no fim do capítulo, e ele faz assim, ó, por isso eu disse que só as histórias de mágica pode expressar a minha consciência de que a vida não é apenas um prazer.
mas é uma espécie de excêntrico privilégio. Olha que interessante, né? É, a gente, e aí ele faz duas comparações, e eu poderia até fazer alguma metáfora é, paralela. Imagine os sobrinhos do tio Patinhas mergulhando na caixa forte dele, né? E imagina é, uma, uma criança ou um menino que tem apenas uma ou duas mulheres, né? Quem valoriza mais, né? E aí é esse sentido do privilégio, né? Da gente, em vez de buscar a extravagância, né? A gente buscar essa prudência, essa economia das coisas, né? Acho que até tem uma outra frase que ele fala isso, né? Que ele prefere a economia à extravagância, porque consegue ver o sentido das coisas. E isso nos lembra, né, de uma outra passagem bíblica que é também contada como parábola, né, como uma história, por assim dizer, por um profeta, por um rei de Israel. Eles, olha, tinha um homem que tinha 100 ovelhas, ou muitas ovelhas, né, não lembro se eram 100, eu acho que eram 100. E aí chegou um vizinho, perdão, um vizinho não, chegou uma visita para comer em sua casa. E aí o vizinho dele tinha uma ovelha só. Aí o que ele fez? Ele pegou a ovelha do vizinho e ofereceu em vez das suas 100. Uma coisa nunca dita nessa história é que a ovelha do vizinho, talvez por ser a única, com certeza era mais amada e cuidada do que as 100 que ele mesmo tinha. Por isso, ao querer oferecer para o vizinho, ele oferece aquela que era. O vizinho não, ao oferecer para sua visita, ele oferece aquela única, né? E essa parábola é contada por um rei que tinha diversas mulheres, estou falando de Davi, né? Imagino que todos reconheçam a história, e que, apesar das diversas mulheres que tinha no seu harém, busca a esposa de um dos seus soldados, um dos seus capitães. E provavelmente por ser ela a única, né? Até voltando à história da monogamia, né? E Davi se sente atraída por aquela, né? E despreza a quantidade exata do que tem. Assim a gente faz com as coisas da nossa vida, né? Com o ar que respiramos, com os minutos que temos durante o dia, com aquilo que já alguém disse, né? O que temos de mais precioso são as coisas, né, que nós temos de graça, né? Como a vida, o respirar e tantas outras coisas. Então ele termina é, é, convocando-nos para essa humildade e gratidão em relação à criação, né? E nos chamando a atenção a percepção de que a gente deve eu diria, eu vou usar de uma maneira até jocosa, mas é, reclamar menos e agradecer mais. É, olha só, eles assim, ele comparando, né? Aí vou finalizar aqui, já me encaminhar para o final, eu diria, Hugo. Eles assim, o fato de existirem dois sexos e um sol era igual ao fato de existirem duas armas de fogo e um machado. Está falando do Robinson Crusoe, né? Era extremamente indispensável que nada se perdesse, mas de alguma forma era divertido o fato de não poder se acrescentar nada. O homem não consegue fazer um outro sol, por mais inteligente e rico que seja, né? Mas, enfim, tem lutado para fazer outras coisas. As árvores e planetas pareciam coisas salvas de um naufrágio. E quando viu o monte Matterhorn, e aí eu me peguei nesse monte que ele cita, que é um monte na Suíça, e entendedores entenderão, ele tem a forma de um triângulo, e é um monte na Suíça. E eu digo que ele tem a forma de um triângulo porque ele é a inspiração para um dos chocolates mais fantásticos já feitos pelo homem, chamado Toblerone. E aí, e aí ele diz, né? Quando eu vi essa montanha, eu fiquei muito feliz que Deus colocou essa montanha ali e de repente na criação ele não se esqueceu de fazer uma coisa linda como aquela.
e o Matterhorn nem é uma montanha tão alta assim, não é das mais altas, mas foi uma das primeiras, e por isso mesmo foi uma das primeiras a ser escaladas, né, pelo homem ali na Europa. É isso, assim, eu acho que é difícil para a gente ler e compreender, Chesterton é um desafio, precisa querer compreender, mas uma vez que você engaja na maneira dele descrever as coisas, é uma viagem muito fascinante e que traz muita reflexão. Muito bom, Rodrigo. Vamos para as conclusões? Eu acho que já foi concluído aí, né? Eu só vou falar dos 2 centavos finais, que já passou Ah, uma hora, tá mas bom. que esse final aí foi muito legal. Pensar nisso, cara, que Deus nos deu uma caixa de náufragos, e essa caixa de náufragos tem tudo que a gente precisa, nem tudo que a gente quer. E ela Nossa, tem que as suas lindo. próprias regras. Cara, enfim, você trouxe isso aí, e a gente só é náufrago por enquanto, né? Logo estaremos em casa. E a gente precisa dessas ferramentas aí para seguir viagem. Deus nos deu mais do que a gente precisa, cara. Essas duas, qualquer duas facas e um machado aí, não tem Duas armas e um machado. duas facas e um machado, então eu não vou nem comentar muito, eu não quero polemizar, mas, cara, que a gente reconheça que essa ética tá aqui, outra coisa, né? Tá antes de nós, né? Então a gente tem que ter humildade e esse espírito revolucionário é estranho à ética da Alcolândia, no sentido de que ele quer confrontar não o injusto, o que é perverso. Ele quer subverter, enfim, subverter algo que ele nem sabe, porque não sabe como funciona. Né? Quer criticar, questionar Se e, esqueceu de quem é. né? Esqueceu de quem é, aí não sabe como funciona. Em vez de perguntar, você orientar, põe fogo em tudo. Enfim. E se sente um descobridor. Não, pega a caixa de ferramentas da SOS, ou a caixa de ferramentas para sobrevivência, desenha um SOS no chão e taca fogo para ver se chama a atenção de alguém, em vez de usar para. Amém, cara. Maravilha, sabe? Foi isso, cara. 3 anos depois eu aprendi, imaginei que ia aprender coisas totalmente novas. Fechou. Legal. Aí, Gustavão, pode ouvir, hein? Fechamos. Obrigado, pessoal. Foi uma maravilha. Mais uma vez. Que em breve Deus nos prepare outros temas e a gente continue com o nosso podcast. Foi uma bênção, Adriano. Obrigado. O Adriano está aí nos bastidores, mas obrigado, Adriano, pela companhia. É isso aí. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Um beijo. Valeu, pessoal.